Deus nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, ampara, Senhor, os teus filhos aflitos que trilhamos nos caminhos da terra. Que Jesus Cristo, nosso guia, Maria Santíssima, possam sempre nos envolver e que possamos estar abertos aos teus ensinamentos através do Evangelho, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, que possamos ter a ternura e o amor de Maria Santíssima, que possamos aprender a nos relacionarmos com o próximo com muita mansidão. Jesus, que seus bondosos propósitos, nossos anjos guardiões, nossos guias e protetores, possam nos envolver, que possamos estar atentos aos seus ensinamentos e que nossa querida Priscila possa apresentar nossos estudos, o estudo da noite de hoje, que possa tocar nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, na parte 2. Preces por aquele mesmo que ora. No caso, as preces aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, do item 11 ao item 14. E assim começa o item 11. Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo do guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até mesmo entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e vocação. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. E os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos ferram como uma presa, mas que se afastam em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa própria vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Os maus espíritos,
acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência, e ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que atraímos eles. Resulta nesse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos, e de que nós depende o afastamento dos maus. Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, a maioria das vezes, o seu próprio mau gênio. Bem, aqui nesse estudo, a gente pode ver como os espíritos podem nos influenciar, ficou bem claro durante esse texto que eu li que os espíritos nos influenciam se nós permitirmos, Se nós permitirmos que os espíritos bons, os nossos anjos da guarda, esses irmãos, que são os protetores que ele fala, os protetores e familiares, que são os guias secundários, que eles possam nos influenciar, e nós temos que abrir espaço para eles. E que é muito melhor, porque assim a gente vai estar bem amparado. A gente vai estar emitindo uma energia boa, bons pensamentos, querendo abrir nossa mente, nosso coração, para que tenhamos essa influência positiva. E a gente pode pedir isso ao dormir, durante o dia, em qualquer momento. É uma ajuda que a gente pede, uma situação que a gente está passando, que precisa de ajuda, preciso saber qual decisão vou tomar, preciso escolher, preciso me entender. Eu peço uma oração, que os bons espíritos, que o meu anjo da guarda, que os meus protetores possam me auxiliar numa tomada de decisão difícil, que possam me deixar mais apta a perceber, ter esses olhos que a gente tem, que não são só os olhos materiais, mas os olhos espirituais, para entender o que é melhor para nós, porque a escolha sempre vai ser nossa. Nós sim, podemos ter essa influência, que seja para o bem, que possamos pedi-la, Mas quando a gente está lá naquela vibração que não é muito legal, quando a gente está com aquele pensamento pessimista, quando a gente se coloca para baixo, quando a gente só vive com pessoas que também não têm uma energia bacana, que às vezes só pensam negativamente. Quantas pessoas só pensam negativamente? Por mais que o negativo aconteça, por mais que uma coisa ruim aconteça, o ideal, o correto, é que desse ruim eu pare e pense. O que de bom esse ruim está me ensinando? O que esse ruim veio fazer aqui? Ele veio para me tirar de uma zona de conforto, aquela zoninha que eu estou ali parada e que eu não ando para frente, mas também não saio do lugar. E eu preciso tomar alguma decisão, preciso me mexer, preciso me movimentar. A Terra gira, o mundo gira, todo mundo se movimenta e eu preciso fazer o mesmo. Parada que eu não vou ficar. Então, às vezes, as zonas de desconforto, coisas ruins acontecem para que a gente tome algumas decisões, se mexa, Bem como também elas acontecem por conta de ações, consequências daquilo que a gente fez em algum momento. Eu agi de uma maneira, e agora eu vou passar a receber aquilo que eu fiz em algum momento, Lei de causa e efeito. E esses irmãos que se aproximam de nós, quando a nossa energia não está muito legal, eles vão fazer o quê? Eles vão alimentar essa energia que a gente já tem dentro de nós. Não são os espíritos que vêm porque eles querem. A gente abre, essa janelinha, essa luzinha que nós temos da nossa mediunidade, da nossa energia vital, são os espíritos, então a gente tem essa energia dentro de nós. Então a gente abre essa portinha com uma energia que não é muito bacana e vem aqueles irmãos se aproximam. Alguns fazem o que querem, porque as pessoas acabam piorando. Por isso, muitas vezes, a gente fala sobre depressão, que é uma coisa muito séria, é um assunto muito sério, porque a pessoa está deprimida, está mal, não consegue ter pensamento nenhum positivo, ninguém ajuda, a pessoa não consegue pedir ajuda, e aquilo ali vai virando uma bola de neve, porque fora os pensamentos delas, ainda tem um pensamento de algum irmão, que muitas das vezes não está nem propositalmente querendo fazer aquele mal, mas é porque ele mesmo também se sente como aquela pessoa que está encarnada, então aquilo ali vai somando, e o pensamento vai piorando. Por isso muitos irmãos cometem o suicídio, porque é uma soma de energias negativas que se agrupam e fazem uma tomada de decisão dessa tão prejudicial à encarnação do espírito.
Então, assim, é fato que a gente não... Muito difícil, né? Falar assim, eu sempre tenho pensamento positivo, minha vibração é sempre maravilhosa. Não, eu procuro sempre pensar positivo. Quando eu vejo que tem algum problema, o que esse problema está querendo me dizer? Alguma coisa eu fiz. Eu já logo me culpo, porque eu sei que a culpa é minha. Em algum momento eu fiz alguma coisa que não foi muito legal para mim mesma e eu tô colhendo alguma coisa que eu plantei. Então eu tento ver naquilo ali uma possibilidade de aprendizado, que é o ideal que façamos todos nós, né? Porque a dor, o sofrimento, a gente sabe que ela não tá ali para castigar ninguém, mas sim para fazer a gente entender, para fazer a gente compreender alguma coisa que Deus está querendo nos mostrar. Olha o que você fez, olha como você agiu. Tenta não fazer de novo igual. Vamos lá recomeçar. E Deus dá inúmeras possibilidades da gente recomeçar, né? Então, aprender é algo constante. Que a gente saiba perceber, né, com essa intuição dos bons espíritos, as oportunidades de aprendizado que a gente tem, que são constantes. Mas que quando esses pensamentos negativos baterem na nossa mente, assim, batendo na porta da nossa cabecinha, que a gente não estiver mal, às vezes não está num bom dia, tenta olhar para algo que te traga alguma alegria. Vou dar um exemplo, que é algo que está sempre presente na nossa vida e que a gente às vezes não dá muito valor. Às vezes a gente reclama. O sol, por exemplo, né, que está lá. Sempre que ele está lá, a gente reclama, às vezes está muito quente e a gente não gosta. Mas também quando ele vai embora, a gente sente falta porque a gente passa muito frio, principalmente agora no inverno. Então, assim, a natureza, ela está o tempo todo à nossa volta. Então, a gente tem que ter olhos também para observar aquilo que está à nossa volta, da natureza, do que Deus nos presenteou, admirar, louvar a Deus, agradecer. Para que isso seja um meio, talvez, da gente começar a se equilibrar, sabe? Porque às vezes a gente está com um meio de tanto problema e a gente não consegue ver nenhuma solução, não consegue nem ter um pensamento positivo. Mas se a gente para e olha para algo assim que Deus criou, aquela coisa mais linda, aquela imagem, às vezes um lugar que você já foi, que você conheceu, você pode recordar. Às vezes eu abro a janela, saio na rua. O que você for fazer? Se você se conectar um pouco com a natureza, é um modo da gente vibrar positivamente e começar a atrair esses bons espíritos e nosso anjo da guarda perto da gente. Porque tudo que Deus criou foi feito com amor. Então, se a gente começa a se conectar com a natureza, é uma forma da gente aproximar esse amor de Deus de nós e começar a aliviar um pouco essa coisa, esse pensamento que tá ruim, esse sentimento que não tá bom. E aí sim, você começa fazendo uma prece mentalmente, tenta mentalizar algo bom para que seja algo positivo para você, para que você consiga se reconectar a essa energia divina que nos faz tão bem. Assim a gente livrando esses pensamentos negativos da nossa cabeça. Lá no livro dos Espíritos, né, a gente tem eu separei 3 perguntinhas que falam um pouco sobre a influência dos Espíritos. Na 459, Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí os espíritos respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Os espíritos respondem que eles têm uma frequência muito maior do que o que a gente imagina, né? Então, que a gente possa pensar aí positivo, com boas vibrações, sentimentos bons, para que a nossa direção seja comandada, né, por esses bons espíritos com vibrações boas, porque se eles têm essa capacidade de praticamente com frequência dirigir a nossa vida, que seja no caminho do bem. Aí tem a pergunta 463 também. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Aí os espíritos respondem: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas aspirações. O que isso quer dizer? Aqui ele está perguntando sobre esse impulso, né, que dos espíritos que tem influência sobre nós. Eles vão influenciar positivamente se nós, encarnados, temos uma natureza boa. Se nós temos uma natureza ruim, né, que é voltada para o mal, aí aqueles que vão nos influenciar vão ser espíritos que vão se atrair conforme aquilo que a gente tem para dar. Então, já vemos aqui que nós temos a capacidade
né, de atrair aquilo que a gente é. Se eu sou uma pessoa com bons pensamentos e tenho bondade dentro de mim, eu vou atrair irmãos assim. Agora, se eu não sou uma pessoa com bons pensamentos e ainda sou muito endurecida, sou muito teimosa, orgulhosa demais e tenho muita maldade dentro do meu coração, porque eu vivo julgando e vivo falando mal dos outros, qual será o tipo de irmão que vai se atrair por mim, né? Na pergunta 469, Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos respondem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai, especialmente, dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, perguntando como a gente se livra do mal, né, dessa influência negativa dos espíritos, a resposta somos nós, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, são elas as únicas capazes, né, de repelir esses irmãos. E como que a gente pode, assim, né, ter recursos para que a gente consiga ter boas influências, né, que esses espíritos do bem possam ficar mais próximos de nós? Aí nós temos 3 recursos que nós podemos utilizar, tá? O primeiro recurso é a reeducação mental. A importância do conhecimento da ação do pensamento e da vontade na determinação dos atos da vida. Disciplinar os nossos pensamentos. O pensamento é um imã grandioso. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Então, para atrair coisas boas, precisamos pensar coisas boas, precisamos manter dentro de nós boas vibrações e pensamentos. O segundo, reforma íntima. A disciplina antecede a espontaneidade, disse Emmanuel no livro Coragem. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Então, nós precisamos correr atrás. A gente tem que se modificar. Como eu falei, a gente não pode ficar parado. Tudo em volta de nós está se movendo, está se movimentando. Então, também precisamos nos movimentar. Qual a direção? Jesus. A direção do amor e do bem. Pronto, a gente já sabe isso. Mas a gente não pode ficar parado achando que tudo vai cair do céu e que a gente vai ficar ótimo, maravilhoso, que nós vamos receber tudo que a gente quer, porque a gente sabe que não é assim. Colhemos o que plantamos. E o terceiro recurso, a vigilância. Vigiai e orai. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Vigiai o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil, uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas, por sua imprevidência. Está lá essa mensagem no livro Boa Nova, Lição da Vigilância. Então, precisamos vigiar nossos pensamentos, orar, para a gente não errar novamente, para que a gente consiga melhorar, né? Que consiga se transformar pouco a pouco. E para finalizar o estudo, eu vou seguir com os itens 12, 13 e 14, que na verdade fala sobre as preces aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, que devem ter o objetivo de solicitar a intercessão junto a Deus, pedir força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. São 3 tipos de prece que nós podemos fazer. Então a gente pode pegar o Evangelho, abrir, precisa de uma prece. Às vezes a gente tem dificuldade, eu não consigo fazer uma oração assim espontânea. Então a gente pode pegar o Evangelho e abrir numa parte dessa, uma página, e ler um trechinho. Eu vou ler esses 3, tá? No item 12, prece.
Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos intercessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. O item 13, outra prece. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento, e que me sustente se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração, um testemunho da tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontrem eu a força que me falta nas provas da vida, e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Item 14, outra prece. Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que com permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal, que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está no nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar a fé e o amor nas provas que praza Deus a enviar-me. E para finalizar o nosso estudo de hoje, vamos fechar os nossos olhos, pensar em tudo que foi dito, tudo que a gente escutou. Esse estudo não é só para quem está assistindo, é para mim também. Tudo que a gente aprende é para nós mesmos, a gente vai lendo, estudando e vendo o quanto a gente precisa aprender sobre aquele assunto. Então, fechemos os nossos olhos, nos conectemos a Deus, a Jesus, a esses espíritos protetores, aos nossos anjos da guarda, pedindo que eles possam estar conosco, Senhor, presentes sempre, mas principalmente que possamos conseguir ouvi-los, senti-los, sentir essa vibração de amor, essa vibração de carinho, essa vontade de nos fazer conseguir, Senhor. Que a nossa reencarnação, Senhor, a que estamos vivendo no momento, seja de sucesso e que eles possam ser felizes e nos aplaudir quando retornarmos, falando: bom trabalho, servo de Deus. Que seja assim, Senhor, que possamos fazer um bom trabalho, mesmo que pequenino, que esse bom trabalho seja feito com tanto amor, com tanta dedicação, que por menor que seja a nossa tarefa, por menor que seja aquilo que estejamos realizando, com tanto amor e tanta dedicação, é um bom trabalho. Que todos possam se sentir felizes em fazer parte dessa caravana de amor, doando aquilo que melhor tem dentro de si, o amor. E esse amor, Senhor, que possa continuar nos conectando como família. Graças a Deus, fique conosco, hoje e para todo sempre.